Estou preparando uma aula. Vou tentar fazer uma videoaula com esse livro para ajudar aqueles que precisam estudar matemática, escola pública principalmente, né? Que não tem tanto acesso, às vezes falta de professor, difícil encontrar, né? Bons professores com a má remuneração e excesso de aula, etc. Então, estou fazendo esses vídeos para aqueles que querem estudar matemática e os que têm acesso e não têm, ou tem um professor que não, né, por vários motivos, às vezes não consegue compreender o professor que tem. Vou tentar fazer algumas videoaulas para tentar ajudar todos que quiserem usufruir desses vídeos. Iniciando ponto, né, da geometria analítica, ela se dá pelo plano cartesiano, que é o corte de duas riscas, né, duas retas no eixo X e eixo Y, e 4 quadrantes. Depois ele apresenta o que é um ponto. Cada ponto no plano é representado por uma abscissa, que é um ponto, que é uma localização, né? Uma localização no eixo X, tanto para a direita valores positivo ou negativo para a esquerda. O Y para cima positivo, para baixo negativo. Aqui nós vamos, então vamos apresentar pontos M, P, R, N, Q e S. Ponto M, menos 3 de X, esquerda, tá vendo? Menos 3 e menos 3 de Y, isso é um ponto, tá? E assim segue, o ponto P, 3 e 4 de Y. Então aqui você vai formando os pontos. Depois dos pontos, né, nós vamos unir, formar reta. Aqui ele fez uma reta e dividiu o quadrante. Vendo? Primeiro quadrante, terceiro quadrante. Só que depois você pode usar na trigonometria também. O que acontece? Ele chama essa reta de bissetriz de quadrantes ímpares, que é o 1 e 3. Vamos ver aqui que... Assim eu não vou ler todo o livro, tá? Para não ficar muito maçante. Mas é tentar fazer uns vídeos curtos que você consiga rever e aprender, tá? Então, primeiro começou pelos pontos e as bissetrizes. Essa aqui é uma bissetriz do segundo quadrante e o quarto. Depois segue ponto médio. O que é o ponto médio? Entre dois pontos tem um ponto, sempre vai ter um ponto intermediário. No caso aqui, ó, ponto A com ponto B, que tem o ponto M, que é o ponto médio. Então como que é calculado o ponto médio? Ponto médio você tem toda demonstração de fórmula, mas nós vamos direto. XM, você vai tirar uma média, né? XA mais XB sobre 2, YA mais YB sobre 2.
E vamos supor aqui, ó, nesse exemplo do livro, você tem o ponto A, menos 2 e 8. Então, ó, menos 2 mais 8, dividido por 2, deu 3. Então, ponto médio aqui, ó, 3. No Y, menos 6 e 4. Menos 6 mais 4, deu menos 2, dividido por 2, menos 1. Menos 1 no Y. Y médio, menos 1. Tá? Aí segue condição de alinhamento de 3 pontos. Quando você tem uma reta, YA, XA, YB, XB, que seria o M, né? Ponto médio. XC, YC, XC. É o ponto C, né? A, B e C, YA, YB, YC. Então o que acontece? Isso aqui tem toda uma demonstração de fórmula, mas nós estamos só explanando mais ou menos o livro. Você teria que uma fórmula do determinante para quem não conhece, né? Essa aqui. Depois você pode revisar a matemática e compreender melhor. Então você vai colocar isso aqui, ó, primeiro ponto, XA, YA, XB, YB, XC, YC. Então o que acontece? Para você calcular os determinantes, você tem que repetir primeira coluna, tá vendo? XA, Y, XB, XC, XA, XB, XC, YA, YB, YC, que é a segunda coluna, ó. YA, YB, YC. Esses são os pontos. E aqui você completa com 1, que seria a terceira, né? Então, a regra do determinante é assim, ó. Direita, você vai multiplicar XA, XB, 1, XA, YB, YA, 1, XC, YA, XC, ó, XC, YA, 1 PXB, YC, vai dar XB, YC. Os da esquerda são negativos, ó. Isso é uma regra, tá? Não sei se é regra de Sarros, tem uma regra. E não lembro de cabeça agora. Faz tanto tempo que eu não estudo matemática, mas abri esse livrinho aqui, livrinho bom, Xavier Barreto. Eu tô aproveitando para ajudar aí o povo que vai estudar. XA, YC, tá vendo, ó? Tudo na diagonal. 1 vezes YB vezes XC, ó. É menos XC, YB. E assim sucessivamente, ó. YA, XB, 1. XB, YA. Sempre o sinal negativo. Então ficou essa fórmula genérica, se você for ver os termos, né, ó. XA, YB, XC, YA, XB, YC, XB, XC, YB, XA, YC, XB, YA, com o sinal negativo, respectivamente, igual a zero. Essa aqui é a primeira equação, é a condição para os pontos estar alinhados. Os pontos estando alinhados, você garante ter uma reta, tá? Esses 3 pontos. Aqui ele tem uma demonstração, tá? Ó, essa condição de alinhamento pode ser confirmada utilizando semelhança de triângulos. Eu não vou fazer toda agora a demonstração, que ele vai cair de novo na mesma equação. XA, YB, XC, YA, tá? Aqui ele vai descrever, eu só vou passar o videozinho com calma. Depois você vai analisando, considerando os triângulos A, B, D e BCE semelhantes, tá?
Ixi, pra fazer tudo isso aí agora vai cansar, tiozinho. Pra fazer. Porcaria do bagulho tá apitando, não dá, senão eu vou ficar me desgastando. Então vamos parando o primeiro vídeo por agora, para não ficar muito comprido, que depois tem outras partes, né? Até mais. Então, assim, para a próxima aula tem equação da reta, tá? Eu não vou passar agora aqui, senão vai... Tem que estar mais preparado. Equação segmentária,